Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus me concedeu de poder estar aqui à frente mais uma vez para falar do seu amor nesta campanha, né, irmãos? A qual fui escalado pelo pastor, a qual também agradeço por esta oportunidade de estar aqui. E estive até falando com a minha esposa, muito tempo, né, irmãos, que eu não prego. E é interessante que sempre na semana a qual nós estamos escalados, não sei se acontece com os irmãos, o diabo, ele vem querendo tomar a nossa bênção, né, irmãos? Hoje semana difícil, né, irmãos? Para chegar aqui, só eu e Deus é que sei como eu fiz para chegar até aqui. Aleluias. Mas Deus é conosco, amém, irmãos? E esta campanha é a campanha da multiplicação. E o tema está em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 13, versículo 23, que eu quero ler, mas depois eu quero trazer aqui mais alguns versículos, a qual o Senhor me concedeu. Aleluias. Diz assim, né, irmão? Vamos ler ali no telão, que nós vamos ler na mesma tradução, Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém, irmãos? E nós também vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 15. Eu estava em casa pensando e falei: meu Deus, quantos me antecederam, já pregaram sobre o semeador, já pregaram esta palavra. Eu sei que a palavra do Senhor é sempre nova. E Deus colocou no meu coração João capítulo 15. E no finalzinho, se Deus assim nos der a oportunidade, estaremos falando também sobre o tema que é a qual nós acabamos de ler, Mateus 13, 23. Os irmãos podem acompanhar no telão, eu vou ler aqui na Bíblia, que fica mais perto para mim. Amém, irmãos? Se você tiver a sua Bíblia, pode acompanhar na sua Bíblia também. Todos encontraram, né? João capítulo 15, versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito, disse Jesus. Amém? Pode se assentar. O pastor já me apresentou, né, irmão? Pela misericórdia de Deus, presbítero. Para quem não me conhece, meu nome é Jonas, o homem que engoliu a baleia, ou seja, né? O homem que foi engolido pela baleia na Bíblia, Jonas. Amém, irmãos? Quem não me conhece, presbítero Jonas. Igual eu falei para os irmãos, muito tempo, né, irmãos, que eu não prego. Eu sou mais assim de dar estudos, né?
E fico até apreensivo, porque, igual eu disse para os irmãos, sempre o inimigo trabalha para nos impedir. Mas, irmãos, por mais fraco que nós sejamos, aleluias, nós pedimos a Deus discernimento da palavra, pedimos a Deus a revelação da palavra, porque a palavra ela é revelada, né, irmãos? Qualquer versículo que você lê na Bíblia, é a palavra de Deus, ela é revelada. No princípio criou Deus os céus e a terra, pronto. Nós vamos ficar até amanhã cedo pregando este versículo, se você quiser. Porque a palavra, ela é revelada, ela traz para nós, é o alimento, né, irmãos? Tanto que, na parábola do semeador, a semente é a palavra, né? A semente, ela é a palavra, está lá escrito. Não em Mateus, mas em Marcos está escrito, a semente é a palavra. E eu quis focar um pouco na multiplicação, frutificação, na verdade. E pensei neste versículo, Deus me deu esta palavra, eu li, meditei, e Deus trouxe ao meu coração algumas coisas. Quando Jesus não é uma parábola, mas é como se fosse uma alegoria, né? Como se fosse algo que Jesus trouxe nas últimas instruções aos seus discípulos. Nós estamos aqui no capítulo 15 de João, e no capítulo 14 ele já estava dando instruções aos seus discípulos, quando ele dizia para os discípulos, não fica triste, ou seja, não se turbe o vosso coração, não é isso? Credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, não vou teria dito, vou preparar os lugares. E aí ele vai dizendo, não fique triste, porque vai ser enviado a vocês, eu enviarei o Consolador, e ele vai ficar com vocês até o fim, até o dia do arrebatamento. O Consolador, o Espírito Santo de Deus está sobre a terra, inclusive ele está em você. Eu, quando estava estudando para esta palavra, e Deus nos dá uma coisa, dá-nos alguma coisa, e não é meu essa palavra que eu vou dizer aqui agora, mas eu pensei em fazer essa pergunta para os irmãos. Duas perguntas. Como é que está o culto hoje? Como é que está o culto hoje? Bom? Quem acha que está bom, fala amém. O culto está bom. Agora vem a segunda pergunta, Neilton. Como é que está o seu culto hoje? Porque o culto, ele é individual. Reinaldo, me desculpe chamar de Reinaldo, mas é o pastor Reinaldo, até mais novo que eu, né? Reinaldo está prestando um culto hoje. Solange, o pastor Solange, está prestando culto hoje. Rafael, os irmãos. Você veio prestar um culto individual. O seu culto é individual a Deus, cada um. Nós estamos aqui num ambiente, num templo, ou seja, nós somos uma partícula da igreja, não é isso? A igreja reunida no templo, e cada um apresentando o seu culto individual a Deus. E aí, eu sei que é difícil, porque eu cheguei aqui de uma forma, você chegou de outra. E eu não vou dizer que eu cheguei aqui bem, não cheguei aqui bem, irmãos. Deus sabe que eu não cheguei aqui bem. A minha esposa sabe, não é briga não, mas nós estamos brigados não é isso não. Mas por quê? Por coisas da vida que muitas das vezes vêm para nós. Mas nós temos que, mesmo assim, apresentar a Deus o nosso culto, porque Ele está nos assistindo nesta hora. E Ele está olhando lá, Jonas, meu servo Jonas, está lá. Está dando glória, está dando aleluia, está prestando um culto, é um culto individual. Então, quando eu estava lendo esta palavra, me veio isso. Eu já ouvi isso em algum lugar, não sou eu que estou criando isso. Mas é interessante, né, irmão? Quando nós começamos a pensar do nosso culto individual para Deus. Sabe por quê? Jesus, dizendo aos seus discípulos as instruções, ele disse, não é uma parábola como a parábola do semeador, porque a parábola do semeador é uma parábola. É também uma alegoria, mas em forma de parábola. Mas aqui ele disse, na forma pessoal, ele dizendo, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador.
Todo mundo sabe aqui que é o lavrador, né, irmãos? O homem que lavra a terra, o homem que toma conta ali da terra, que cultiva a terra, é um produtor rural, né? O lavrador. Eu sou a videira verdadeira. Estudando um pouquinho, olhando a palavra do Senhor, nós vemos que Israel, ela foi comparada também com uma videira. Mas em nenhum lugar dizia que ela era a videira verdadeira. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, ele já diz, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então Jesus dizendo, eu sou a videira, vós sois as varas, os ramos, os galhos. Videira produz o quê? Videira produz o quê? Uvas. Ou seja, cachos e cachos de uva. Produz frutos, muitos frutos. Então ele diz, toda vara que não dá fruto, ou seja, nós estamos falando em multiplicação, em frutificar, tira. E é aquela que dá fruto, ela precisa ser limpa, para que dê mais fruto. E ele dizendo para os seus discípulos, inclusive vocês estão limpos pela palavra que eu já tenho falado. Ou seja, então vocês têm que dar mais e mais e mais frutos, porque vocês estão sendo limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então ele diz, está em mim e eu em vós. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Irmãos, é interessante. Às vezes nós passamos, eu pensando nessa possibilidade de falar isso aqui, me veio à mente. Às vezes a gente passa em algum lugar, vemos uma árvore cortada no tronco. Alguém precisou tirar aquela árvore. Vocês já repararam que sempre ali no tronco, aí nasce ali um galinho verdinho, às vezes? Ou seja, ele nasceu ali e ele está ligado no tronco. Ou seja, ele está ligado no tronco, o tronco está ligado na terra que tem uma raiz profunda, que é de onde vem o quê? O alimento, a seiva, os biólogos aí, né? E que vai dar o quê? Para aquele galinho mínimo, ele vai dar o quê? Ele vai dar a clorofila, né, que está ali verdinho. Mas se você olhar do lado, a gente vê muito isso aí na época do entulho, né, quando o entulho passa. Se você olhar do lado, você vai ver lá galhos, que está separado daquela árvore que foi cortada. Agora, aquele galho, ele está morto. Porque ele está desligado da árvore que foi cortada. Olha só como é que é interessante. Não precisava nem eu dizer isso, mas é bom nós dizermos. Você só consegue dar fruto se você estiver ligado na árvore principal. Se você estiver ligado na videira verdadeira, que é Cristo. E sempre Deus está o quê? Podando, porque Ele é o lavrador. De vez em quando Ele está podando, está tirando um pouquinho para o quê? Para produzir mais. Nós sabemos que a maioria das árvores, algumas árvores, eu não sou especialista, mas de vez em quando tem que estar podando, né? E ela vai ficando mais bonita, e mais bonita, e mais bonita. Às vezes é árvore que nem dá fruto. Mas aqui Jesus está falando de uma árvore frutífera, a videira. A videira verdadeira é Jesus. E ele diz para os seus discípulos, se não estiver na videira, assim também vós. Aliás, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma. Aquele galho de si mesmo, separado, não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim? Só que aí tem uma reciprocidade, e eu nele.
este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Esses dias eu estava rindo sozinho. Porque eu sou crente velho, né, irmão? Então eu fui criança na igreja, fui jovem na igreja, e estou velho na igreja. E quando eu era jovem, ali, adolescente, eu ficava ali sentado ouvindo os irmãos pregando aqui. E, às vezes, tinha um irmão que ele falava assim: irmãos, os crentes antigos tinham esse costume, né, irmãos? Saldo, né? Saldo dos irmãos com a paz do Senhor, né? Saldo dos irmãos com a paz do Senhor, né? Estou muito alegre com Jesus. Aí um dia ele falou assim: mas será que Jesus está alegre com você? E aí, irmãos, é que vem a pergunta que não sou eu que estou fazendo, porque eu sou tão falho quanto os irmãos. Que Jesus disse: se vós estiverdes em mim, aleluias. Ou seja, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhe e lança no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E aí, eu sou muito... presto muita atenção, e foi falado aqui por esses dias. Até terça-feira o pastor Elismar falou aqui, que nós, né, irmãos, somos crentes para sermos salvos. Nós somos crentes para sermos salvos. Nós temos aqui nossas funções eclesiásticas, nós temos aqui nossos afazeres, temos aqui nossos, né, dia a dia ministerial. Mas não esqueça, irmão, que você tem que ser salvo. E para ser salvo, você tem que ter certeza se você está ligado ou não nele. Por quê? Porque, igual eu disse, já foi falado aqui, às vezes pensamos que somos e não somos. Às vezes pensamos que estamos ligados e não estamos. Isso é muito difícil para o crente. Porque eu disse que é difícil, às vezes eu prefiro ouvir, irmão, do que falar. Porque a responsabilidade de falar ela é maior. Porque eu tenho que viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. Eu não posso pregar aqui o que eu não vivo. Eu não posso falar de oferta se eu não oferto. Eu não posso falar de dízimo se eu não dizimo. Eu não posso falar em cura se eu não creio na cura. Porque tem gente que não crê na cura. Não crê. Eu não posso falar em batismo com o Espírito Santo se eu não creio no batismo com o Espírito Santo. E às vezes a pessoa tem que fazer e às vezes alguns pregadores, não estou dizendo aqui não, já vi na internet, em outros lugares, faz uma volta quando ele vai pregar, porque às vezes ele vai pregar e aonde ele está pregando, alguma coisa leva ele para o batismo com o Espírito Santo. Mas como ele não crê, ele tem que dar uma volta. Então, irmãos, não podemos dar volta, não podemos ter dúvida, temos que ter certeza. E aí você fala: mas irmão, quem é que vai pegar uma Bíblia, botar debaixo do braço, botar um paletó, uma gravata e ir para uma igreja, sentar lá e não ter certeza de salvação? Quem é esse? Aí quando eu estava lendo esta palavra, eu falei: Senhor, o Senhor dizendo, vós tem que estar ligado em mim, porque se não tiver ligado em mim, não tem como vocês sobreviver. O galho, folha da árvore, ele vai secando, vai secando, vai secando. Uma hora ele vai virar pó. Mas se estiver ligado, ele vai florescendo, ele vai ficando verde, ele vai dando frutos e frutos e frutos. E o lavrador, que é Deus, vai limpando, limpando, limpando. Mas aí, para responder a pergunta que eu mesmo fiz, quando eu estava lendo esta palavra, eu fiquei imaginando. A mulher que tinha 12 anos, que tinha um fluxo de sangue. Porque quando Jesus olhou e falou: alguém me tocou. Aí alguém disse assim para Jesus: como? Lógico que alguém te tocou. Estou tocando, não estou? Estou te tocando. Porque estava todo mundo encostando em Jesus, mas não estava sendo curado,
Não estava recebendo nada, porque estava encostando de qualquer maneira, porque estava ali atrás do pão que perece. Mas aquela mulher, ela foi atrás do pão que permanece, o pão da vida, que desceu do céu para alimentar os famintos de alma. Porque quando ela olhou, ela disse, alguém revelou para ela, e esse alguém é o lavrador, é Deus. Alguém revelou para aquela mulher que aquele homem era Jesus, mas aqueles próprios que estavam encostando em Jesus não tiveram o discernimento que aquele homem era Jesus, porque ela simplesmente disse, ele é Jesus, ele tem o poder de curar, e ele não precisa nem colocar a mão na minha cabeça, eu nem preciso chegar lá e pedir, não, só de eu encostar na orla do vestido eu serei curada. E ela simplesmente tocou pela fé, e a fé fez com que ela fosse curada. Ou seja, não basta seguir Jesus. Eu sigo Jesus, não basta seguir, porque eles estavam seguindo. Não basta dizer que encosta em Jesus, não basta tocar em Jesus, se não estiver com a convicção de que Ele é o Filho de Deus, que cura, liberta, que é Ele que pode todas as coisas. Aleluias. Coloca para mim, irmãos, os irmãos da mídia, sonoplastia, desculpa. Coloca aí, João capítulo 6, e 56, 57. Aleluias. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Quem come da carne e do sangue de Jesus, permanece nele. Se você come da carne e do sangue de Jesus, você permanece nele, você se alimenta dele, como aquela vara que está na videira, está se alimentando da videira, para que dê mais fruto. Outra coisa que eu aprendi, um pouco estudando esta palavra, aleluias. Irmãos, eu bebo muita água, tá, irmãos? Porque minha boca fica seca. Nós somos os ramos da videira, assim como somos membros do corpo de Cristo. Já reparou? É a mesma comparação. Assim como a videira, ela tem os seus galhos, as suas varas ligadas. O apóstolo Paulo diz que nós somos o quê? Membros de um corpo, o corpo de Cristo. Efésios capítulo 5 e 30 diz isto para nós. Efésios capítulo 5 e 30. Até Paulo estava fazendo uma comparação de Cristo, a igreja com Cristo e o homem com a mulher, mas ele diz, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Ou seja, ele fez essa comparação, porque somos verdadeiramente membros do corpo de Cristo. E eu fiquei pensando uma coisa, irmãos. A comparação do membro do corpo, ela é até mais fácil de fazer, né? A comparação da videira, do galho, das varas dos galhos com a videira. Quando se poda um galho, eu fiquei imaginando, a videira sente. A videira sente. E você é membro do corpo de Cristo. E se você é membro de um corpo, e vamos pensar no dedão do pé, quando leva uma topada. Todo o corpo sente. Ou seja, tenhamos cuidado, né, irmãos, de permanecermos nele completos, sem mácula, sem mancha, sem a necessidade de ser cortado. Porque se corta o galho, eu creio que a videira sente. Se corta o dedo, ou a perna, ou o braço, o corpo também sente. E somos membros do corpo de Cristo.
nós devemos permanecer nele, irmãos, em amor. 1 João capítulo 2, versículo 6. 1 João capítulo 2 e versículo 6. Porque ele está dizendo para permanecer, irmãos. Ele diz aqui, ó: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Uma vez um irmão fez uma pergunta para mim. Ele não fez uma pergunta, ele estava tentando fazer volta. Eu sei que a palavra de Deus, né, irmãos, ela tem vários sentidos. Mas quando a palavra de Deus diz assim: se tiverdes fé, daqui a pouco nós vamos entrar aí, irmão, deixa aí. Se tiver de fé como um grão de mostarda, você disser a esse monte. Não é assim que a palavra diz? Jesus disse: se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que tem. Se disseres para este monte, passa daqui para colar, ele há de passar, não é isso? A palavra diz assim. Aí uma vez, um irmão falando para mim, falou: irmão, interessante esse versículo. Mas Jesus, quando falou isso, ele queria dizer, esse monte, irmãos, é as lutas da vida. Eu falei: amém, irmão, amém, concordo com você. Mas só que para mim, a nossa fé, ela nunca vai chegar ao tamanho do grão de mostarda, porque o dia que ela chegar, você vai chegar para um, aqui não tem, né? Mas lá em Vitória tem o Penedo, tem o Morro da Penha lá. Você fala assim: passa daqui para lá, ele vai ter que passar. Ele vai ter que passar. Mas por que não passa? Por que não passa? Porque a nossa fé, irmão, infelizmente, ela é muito pequena. Porque aqui, ó, eu já vou entrar aí. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aí alguém diz assim: mas eu pedi e não foi feito. Por que será? Por que será que não foi feito o que eu pedi? Eu peço tanta cura e não sou curado. Paulo pediu para que tirasse o espinho na carne. E Deus disse para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Ou seja, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E muitas das vezes nós pedimos e não conseguimos. Primeiro, tem a vontade de Deus, né, irmãos? A vontade, a permissiva de Deus. Mas muitas das vezes, na maioria das vezes, naquele momento em que estamos pedindo, o nosso próprio coração já diz que não é. E muitas das vezes queremos ser. Sabia disso, irmão? Muita gente quer ser missionário. Mas missionário, irmãos, aquela criança que estava cantando aqui, se ela for uma missionária, nessa idade Deus já bota, o coração já queima para ir para o campo missionário. E às vezes queremos ir para mostrar que somos missionários. Mas não, irmãos, temos que ir segundo a vontade de Deus. 1 João capítulo 2 e versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aí é difícil, né, irmãos? Aí é difícil. Aconteceu uma coisa comigo esses dias e eu fiquei envergonhado. Aí eu falei: Senhor, pedi perdão a Deus e falei: Senhor, um servo do Senhor não era para fazer o que eu fiz, mas já fiz. Não é um pecado de morte, mas é algo, né, irmãos, que às vezes não devemos fazer. Por isso que disse, irmãos, nós temos que viver o que nós pregamos e pregar o que nós vivemos. Porque Pedro, com certeza, estava aqui, não estava? Com certeza Pedro estava aqui nessa hora quando Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Pedro estava. Mas quando Jesus foi preso, e perguntaram: você é um deles, não? Ele negou. Ele negou. Com certeza Tomé estava aqui quando Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Eu sou a videira, vós sois as varas, vocês têm que estar ligados em mim. Irmão, quem está ligado, está ligado.
Concorda comigo? Quem está ligado não desliga. Se desligou, não está ligado, está desligado. E agora, após a morte de Jesus, Tomé não estava no dia que Jesus compareceu e disseram: Jesus esteve aqui. Ah, Jesus. Estava aqui. Eu só acredito se eu ver. Diz aqui, ó. João capítulo 14, versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Irmãos, um obreiro da casa de Deus fazer uma pergunta dessa? Tomé era um obreiro da casa de Deus, não era? Porque, estou dizendo assim, né? Não era discípulo de Jesus. Olha a pergunta que ele fez para Jesus. Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como você não sabe? Tomé estava ligado ou não? Não estava ligado. Irmão, eu estou falando isso para você pensar. Você está ligado? Daqui a pouco nós vamos saber se você está ligado. Daqui a pouco eu vou saber se eu estou ligado. Aleluias. Então ele disse, Jesus teve que responder para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for, senão por mim. Ou seja, depois Filipe, que era um que vivia dizendo: eu estou ligado. E aí, Filipe, está ligado em Jesus? Estou ligado. Filipe falava que estava ligado em Jesus. O que Filipe perguntou? O que Filipe perguntou? No versículo 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. O que Jesus respondeu para ele? Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então está vendo, irmãos, como é que parece que o negócio é tão simples? Está vendo como é que é tão fácil nós dizemos que estamos em Cristo, ligados em Cristo, ligados na videira, e muitas das vezes nós só dizemos, mas não estamos. A palavra está um pouquinho dura, mas não é para ser dura, irmãos, é para nós meditarmos na palavra. Por quê? Porque se nós queremos multiplicação, se nós queremos dar frutos, se nós queremos frutificar no dia a dia, continua ligado, não desliga não. Continua ligado, aleluias, não sai não, aleluia, eu estou sendo podado, dia a dia, vem a enfermidade, vem uma adversidade, vem uma coisa, vem outra, mas eu vou continuar aqui, e aleluias, eu vou dar mais fruto e mais fruto, na obra do Senhor, na presença do Senhor, e para aqueles que estão de fora, olharem, quem te viu, quem te vê, hein? Quantos irmãos que nós olhamos e falamos assim: não pode ser a mesma pessoa. Aleluia, não pode ser a mesma pessoa. Mas é a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque teve transformação. Agora eu vou entrar um pouquinho para terminar, porque já deu a hora, na última palavra ali, que Deus me deu essa interpretação. Em Mateus 13, 23, como nós lemos. A parábola do semeador, que faz parte do tema desta campanha. É uma mensagem que nós já pregamos exaustivamente. E eu disse aqui na minha oportunidade, que eu tive há uns cultos atrás, que eu já tinha percebido uma coisa interessante, que a semente é a mesma. A semente é a mesma. O que mudava era a terra. Por quê? Porque o semeador saiu para semear. Então ele saiu jogando a semente. Aí uma caiu na beira do caminho. Vem as aves do céu, leva, come. Os irmãos sabem que o caminho, já reparou que o caminho, a terra é mais dura? No caminho, a estrada é mais dura. Então a semente não penetra, então não nasce. Daqui a pouco o semeador jogou, caiu entre pedregais, não é isso? Só para resumir a parábola do semeador, que os irmãos já pregaram aqui com bastante maestria, né? Sempre estou ali sentado, estou sempre ouvindo. A terceira vez que ele joga na outra, tem outra terra. É a terra que tem espinhos.
que vai abafar. E depois Jesus explicou lá para os discípulos o que significava cada terra. Mas eu queria, só que Deus me deu, Jesus disse, e os irmãos vão responder agora, hein? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Lavrador lavra a terra. Então Deus me dava essa interpretação quando eu lia a palavra lá em João capítulo 15. Que a terra, ela pode ser ruim, mas existe o lavrador, que vai arar a terra, vai preparar a terra, vai tirar o pedregal, vai tirar o espinho que tiver e vai fazer na terra boa, que está em Mateus 13:23, aleluia. Se você é terra seca nesta noite, aonde você estiver, tem aqui nesta noite o lavrador, que vai lavrar esta terra, aleluia, com bastante vontade, aleluia. Quem já viu aí uma terra sendo lavrada, tem ali ó, o arado, não é isso? Vai saindo, e aleluia, glória a Deus, olha o mistério aí, ó, na força do poder de Deus, não há pedra que resiste, não há espinho que resiste, não há caminho que resiste, porque o lavrador vai lavrar a terra ruim, a terra seca, vai virar terra produtiva. Porque assim como Ele cuida da videira, Ele cuida da terra. Porque eu fiquei pensando, mas Senhor, não é o semeador que vai lavrar a terra? Não, o semeador nem sempre é o lavrador. O lavrador pode ser semeador também, não tem problema, mas nem sempre. O lavrador é o que vai preparar a terra. Estamos adiante daquele que prepara para você o caminho. Endireita o caminho. Aleluia, melhora esta terra, e esta terra vai produzir 100, 60 e vai produzir 30. Aleluia. É importante, né, irmãos, quando estamos na presença do Senhor, quando estamos lavrando, aleluia, quando estamos sendo lavrados, preparados, quando estamos sendo cuidados por este Deus tão maravilhoso, aleluia, que prepara esta terra para nós. E eu fiquei pensando, irmãos, todo mundo fala do fruto, mas o que é fruto? Gálatas 5:22. Para terminar, né, irmão, que já deu a hora. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. Gálatas 5:22, todos conhecem o fruto do Espírito Santo. Eu queria até falar outra coisa aqui, mas não vai dar tempo. Que Deus também me deu. Enquanto o irmão encontra lá, eu posso até dizer. Aconteceu algo interessante, pastor, na igreja de Corinto. Pastor Solange, aconteceu uma coisa interessante na igreja de Corinto. Que também eu estava lendo a Bíblia, lendo a palavra para trazer para os irmãos esta palavra aqui nesta noite. E Deus me deu esta palavra interessante, que eu lembrei. Porque lá em Corinto, irmão, a igreja de Corinto era difícil, irmão. O negócio era difícil lá. Paulo teve trabalho com aquela igreja. Paulo teve trabalho. Porque até a ceia, né, ele teve que dizer como é que era a ceia, né? Os irmãos sabem disso, né? 1 Coríntios capítulo 11. Mas, pode deixar aí, tá? Porque eu lembrei e vou falar. Porque foi de Deus os irmãos demorarem aí, porque aí eu lembrei. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo chegando um dia lá, eu estou falando das minhas palavras, não sei se foi um dia que ele chegou lá, Neilton, um falava assim, eu sou de Paulo, e o outro falava assim, mas eu sou de Apolo. Paulo, todo mundo conhece na Bíblia, né, irmãos? Paulo que escreveu 14 cartas, e Apolo, ele não escreveu nenhuma carta, mas era um pregador daquela época tão eloquente quanto Paulo, tão sábio quanto Paulo. Os irmãos conhecem essa história. E um dizia, eu sou de Paulo, e outro dizia, eu sou de Apolo. Mas sabe qual foi a resposta de Paulo? Ele diz assim, ó, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Olha aí, irmãos, o 100, o 60 e o 30 chegando aí, ó. O 100, o 60 e o 30. Paulo é um, Apolo é outro, tá, irmão?
Aí ele diz, Paulo disse assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quem dá o crescimento, irmão, é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Porque ele diz assim, ó, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Irmãos, esse Deus é maravilhoso, porque é Ele que dá o crescimento, é Ele que poda, é Ele que faz todas as coisas, e foi Ele que nos deu a Cristo. E se você não aceitou Jesus ainda, né, irmãos? Você tem hoje a oportunidade de aceitar. O pastor vai fazer o apelo daqui a pouco e você tem a oportunidade de aceitar. Vai ter a oportunidade de levantar suas mãos e aceitar a esse Jesus Cristo. Aleluia. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse aí é o fruto, irmão. É os frutos. São os frutos que nós temos que dar todo dia. É difícil? Ou é fácil? É difícil. Mas Deus nos dá condições. O senhor quer que eu faça o apelo? Aí o pastor vai fazer eu realizar um sonho aqui. Aí o senhor vai fazer eu realizar um sonho aqui. Porque o meu sonho, irmãos, é fazer o apelo cantando. Eu não sei se tem tocador nessa noite. Agora o negócio pegou, né? Mas é primeira, segunda e terceira, irmão. É facinho. Quiser eu até faço para os irmãos. Primeira, segunda, terceira. Pode ser até em dó maior. Talvez os irmãos já conhecem, né, irmão? É um corinho. Se você não aceita, tem alguém que não aceitou Jesus aqui? Levanta sua mão, só para eu saber. Você que não aceitou Jesus ainda. Eu acho que não tem, né? Mas pode ser que na live tenha. Bem lento, tá, irmão? Nada de não, é lento. É assim, ó. Dó. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Olha como é que é fácil. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Preparação. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim e salva-te também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Com Jesus e mais ninguém. Vamos de novo. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim e salva-te também. Agora eu sou feliz. Vai, Neilton. Agora eu vivo bem com Jesus e mais ninguém. Com Jesus e mais ninguém. Com Jesus e mais ninguém. É agora. É agora a hora de você ligar, né?